Senhor, amados, Deus é bom, a tua misericórdia, a tua fidelidade para todos sempre. Amém? Quero convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus no livro de Êxodo. Hoje vamos falar sobre Páscoa, o assunto sobre Páscoa. Vamos ser bem didáticos para que possamos ter uma compreensão de algumas coisas sobre a Páscoa, alguns significados sobre a Páscoa e essa transição do que foi instituído lá no Egito para o que nós celebramos até o dia de hoje. Eu gostaria de dar um título a essa mensagem: o triunfo da vida sobre a morte. Êxodo no capítulo 12, vamos ler alguns versículos. Diz assim: o Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 de cada mês, deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo os comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e quantidade de cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito, sem defeito, de 1 ano. Vocês guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde deste dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e passarão nos umbrais do lado de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Esta noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães asmos, ou pães sem fermentos, com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua, nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça e as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queime o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar essa graça. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isto. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Pai, estamos diante da Tua palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, nos iluminar, abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para aprender a aceitar a Tua palavra, Deus, conhecer os Teus desígnios, os Teus desejos, e a cada dia mais estar disposto a Te servir, reconhecendo o dom que o Senhor tem nos dado da vida. Pai, nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, amados, por favor. Amados, há uma certa incompreensão, uma vez que a Páscoa foi instituída lá no Egito. Hoje o pastor Mazen, tanto o pastor Paulo, quando subiu aqui, fala da Páscoa, que quer dizer a ressurreição, a nossa Páscoa, a nossa ressurreição. Hoje, domingo de Páscoa, nós celebramos essa ressurreição, mas não houve, na realidade, uma ressurreição quanto da Páscoa, quanto ela foi instituída no Egito. É isso que nós vamos aprender um pouco hoje, nesse dia aqui. Eu quero ser um pouco didático, para que nós possamos entender o que foi a Páscoa, o que é a Páscoa, o que aconteceu com essa transição da Páscoa, e alguns fatos muito interessantes que estavam naquela primeira Páscoa, que apontava para essa Páscoa de hoje. Hebreus, no capítulo 10, fala que dessas coisas, que os sacrifícios, rituais, tudo que se fazia era sombra dos bens futuros, ou seja, sombra das coisas que aconteceriam.
Então, na realidade, o que aconteceu lá no Egito era sombra apontando para um sacrifício, uma Páscoa perfeita. Primeiramente, nós precisamos o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa no original é pesar, ou seja, pular por cima, passar. Em inglês, Passover, passar por cima. No português, Páscoa, que tem o mesmo significado. A gente confunde um pouquinho Páscoa com o Êxodo, né? Êxodo é a saída do povo de Israel do Egito. Páscoa não é a passagem por cima. Êxodos tem outro significado. Êxodos é aquele que saiu. Até hoje nós falamos, meu ex-patrão, meu ex-boss. Ou seja, aquele que eu saí desse serviço, desse relacionamento. Rodos é caminho. Então, assim, é o caminho que eles deixaram para trás. Rodos de rodoviária até hoje, né? Rodovia é a palavra que foi gerada do original de Rodos. Então, a palavra Páscoa, pesar, quer dizer passar por cima. Porque naquele evento, o anjo passou por cima das casas e ele olhava onde estava o sangue nos umbrais da porta. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando Deus instituiu isso, a Páscoa, nós sabemos que o povo de Israel agora estava no Egito, sendo castigados, sendo escravizados. Eles não foram lá para ser escravizados. Todos nós lembramos da história de José, quando José se tornou o segundo depois de Faraó no Egito, governador do Egito, e os seus pais, os seus irmãos, seu pai passando fome, da onde que eles estavam, José trazem eles para o Egito, traz o povo para o Egito, e ali aquele povo prosperou. Eles eram simplesmente imigrantes no Egito, tal como nós somos aqui hoje. Mas passados-se os tempos, entrou-se um faraó que não conhecia a história de José e começou então a escravizar o povo de Israel, escravizar o povo de Deus. E Deus então, pelo seu amor, a promessa que ele tinha feito a Abraão, ele resolve tirar este povo de Israel que estava no Egito sendo escravizado. Os irmãos conhecem a história das pragas, onde Deus primeiro chama Moisés e manda Moisés ir falar com Faraó, e Faraó fala, de jeito nenhum, não vou deixar ninguém sair. Faraó endurecia o seu coração, Deus mandava uma praga, ele pensava em deixar sair, depois voltava atrás, não deixava sair, e foram assim 9 pragas, até a praga dos primogênitos. E aí Deus chama Moisés e fala para Moisés, olha, eu vou matar todos os primogênitos do Egito, do pobre, do rico, do príncipe, dos animais, todos os primogênitos vão morrer. Mas vocês, o povo de Israel, vocês vão pegar, no dia 10, vocês vão selecionar um animal de 1 ano, sem mácula, sem defeito, já apontando para Jesus, que era o Cordeiro perfeito de Deus. E vocês vão separar esse animal. No dia 14, vocês vão matar esse animal, guardar a carne. Porque no dia 15 à noite, nós precisamos entender que a contagem do tempo para o judeu é diferente. Para o judeu o dia começa mais ou menos 6 horas da tarde. O nosso dia começa meia-noite, né? De meia-noite a meia-noite. Para o judeu não, é de pôr do sol ao pôr do sol. Tá? Então, precisava-se matar o carneiro no dia 14, 3 horas da tarde, para que a noite, que é o dia 15 que o Senhor estabeleceu do primeiro mês, o primeiro mês do calendário judeu é o mês de Abib, né? Ou Nissan, a tradução que a gente tem hoje na Bíblia, é o mês da primavera. Abib significa primavera. Antes se falava Aviv, hoje fala Abib. Foi mudando as pronúncias, né? Tel Aviv, colina primaveril. Então, o início da primavera é o primeiro mês para o calendário judeu. Então, o Senhor instituiu que naquele mês, no dia 15, se fizesse esse memorial da Páscoa. E esse foi feito, presta atenção, amados, foi feito esse primeiro memorial, essa primeira Páscoa. E esse evento que foi feito, esse sacrifício, ele tinha um caráter efetivo. Esse sacrifício, literalmente, iria salvar a vida de todos os primogênitos do Egito. Mas foi instituído por Deus que era para fazer em caráter perpétuo. Não com um efeito mais assim.
mas um cerimonial para lembrar aquilo que Deus tinha feito. Então foi instituído que no dia 15, toda a família, 14, 3 horas da tarde, mata o cabrito no dia 15, no dia 14, né? Para nós é um pouco confuso, porque 14, 15 é de 3 horas da tarde, seria 14. A partir de 6 já seria o dia 15. Então, matasse esse cabrito, guardasse o sangue e passasse o sangue nos umbrais, no portal da casa, vamos melhor dizer assim, vamos dizer na porta da casa, passasse esse sangue. Não é bíblico, mas as escavações do Egito Antigo mostram que as portas daquele povo, o Egito era um povo extremamente supersticioso, religioso, vários deuses, e eles desenhavam, eles colocavam inscrições dos seus deuses nas portas das suas casas, aqueles que eram os amuletos deles, que eles criam que protegiam eles de todos os males. O povo de Israel, por estar ali há 430 anos, dá para a gente crer que eles tinham misturado já os costumes, que eles também, possivelmente, não é bíblico, tá, irmãos? Alguns deles também já tinham até entrado nessa mesma onda, se prostituído e adorando outros deuses, talvez até teria escrito também algumas referências ali dos deuses aos quais eles criam. E Deus fala, olha, vocês vão matar o cabrito, e vocês vão pegar esse sangue e passar nos umbrais das portas. O que significa esse sangue? O sangue, como eu falei, já apontava para o sacrifício de Jesus. Esse sangue era uma referência que essas pessoas, que esses egípcios, que esses judeus, eles tinham obedecido à ordenança do Senhor. Toda a ação de Deus na nossa vida requer obediência. Requer que nós ouvimos a voz do Senhor e que nós obedecemos a voz do Senhor. O fato de passar aquele sangue era dizer que as minhas crenças, os deuses que até hoje eu servi, não têm nenhum valor para mim. Mas o sangue de Jesus vai nos dar a vida, vai dar a vida aos primogênitos. O sangue de Jesus vai nos livrar. Amados, tudo isso apontando para o verdadeiro sacrifício de Jesus. E assim foi. À noite, o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos do Egito, dos animais, dos príncipes, todos os primogênitos foram mortos. E houve um grande choro, um grande pranto. Isso deu até uma legalidade para o povo de Israel sair, porque eles tinham que cumprir 7 dias de luto. E eles não podiam ir atrás nem dos israelitas que estavam saindo. E então o povo de Israel sai, seguindo a orientação do Senhor, depois de comer a carne assada, de comer o pão sem fermento, de comer aquelas ervas amargas, eles saem para o deserto, fugindo do Egito. Deus os tira de mão forte. E a gente continua lendo, e a palavra de Deus fala que é para no futuro, quando os filhos perguntarem por que o povo continua fazendo esse evento da Páscoa, essa comida desse modo, era para que eles lembrassem do que Deus fez no Egito. É interessante que o judeu, a Bíblia quando usou essa erva amarga, o pão sem fermento, a erva amarga era para lembrar do sofrimento da escravidão no Egito. O pão era sem fermento, o fermento simboliza o pecado, já apontando para Jesus. Então havia significado em todo este alimento, em tudo o que se fazia, para que o judeu nunca esquecesse daquilo que Jesus fez por ele. Eu falo às vezes aqui na ceia do Senhor que a gente está participando, que a gente às vezes participa com uma certa leviandade. E Paulo fala para a gente tomar cuidado com isso. Não participar indignamente sem discernir o corpo do sangue de Jesus. Que bom se a gente, na ceia do Senhor, pastor, tivesse algum método de fazer com que a gente experimentasse um pouquinho do que Jesus passou. Para a gente saber do que estávamos falando. Amados, se eu pegar, acho que o Joabe aqui é o cara mais forte aqui. Se eu pegar o Joabe aqui e colocar o Joabe aqui diante de vocês com os braços abertos, e eu continuar pregando aqui, olha, Joabe, você sabe quantos minutos você aguenta de braços abertos, Joabe? 5 você já está morrendo.
Se você ficar 10, você vai passar mal, você vai ter que tomar remédio. Nem ficar com os braços abertos 10 minutos. Imagina o que Jesus passou na cruz por mim e por você. Se houvesse uma forma de nós experimentar o sacrifício de Jesus, tal como os judeus experimentaram o sacrifício, a escravidão deles lá naquela erva amarga. É por isso que às vezes a gente não valoriza tanto. É por isso que às vezes a gente não tem, sabe, a noção. E Paulo fala sobre isso. Olha, não participa sem discernir o corpo do Senhor Jesus. Tudo isso, amados, era apontando para o verdadeiro sacrifício que deveria ser feito por um cordeiro imaculado, irrepreensível, pelo Filho de Deus. Aquele sangue simbolizava o sangue de Jesus. Aquele sangue que foi passado ali era requerendo daquele povo obediência à voz do Senhor. A gente vê a graça do Senhor, porque aquele povo do Egito que estava ali escravizado, eles não mereciam ser tirados dali, mas havia uma promessa sobre eles. José, antes de morrer, ele fala assim: olha, vocês me enterram e guardam os meus ossos, deixam os meus ossos aí, porque eu quero que vocês levem os meus ossos para a terra prometida, porque certamente Deus nos visitará. Ele tinha certeza que Deus jamais esqueceria dele. Ele tinha certeza que aquele povo estava ali por um tempo determinado por Deus já. Por isso ele tinha essa certeza, ele esperava a redenção do Senhor. Era um prenúncio de que Jesus um dia iria morrer na cruz do Calvário para nos salvar, para nos redimir, nos tirar do mundo, nos tirar do Egito e levar a um lugar onde nós teremos o direito agora de vida eterna. Tudo isso era sombra das coisas futuras. Tudo isso era para que nós soubéssemos que um dia Jesus morreria na cruz do Calvário. E quando isso aconteceu, nós precisamos entender que Deus tem a ciência de todo o tempo. Ele é um Deus de eternidade a eternidade, como fala no Salmo 93. Mas e para nós, os cristãos, hoje? O que é a Páscoa? Que ligação tem essa Páscoa que foi celebrada lá com a Páscoa que nós celebramos hoje? Qual é o significado daquilo para nós hoje? Na realidade, meus amados, em Jesus houve uma substituição do sacrifício. Na realidade, Jesus, quando ele vem, ele fala assim, olha, ele falando com os seus discípulos, ele falou, deixa-me achar uma referência aqui, ele falou em Mateus, olha, ele falou em Mateus 20, no versículo 18 a 19, falou assim, olha, falando com os seus discípulos, escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem, ou seja, eu, será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão e crucificá-lo, mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Jesus ele está anunciando que haverá uma transição, que aquele sacrifício que fazia, aquele sacrifício que foi ordenado que se fizesse, no dia 15 de cada primeiro mês do ano, esse sacrifício agora teria um novo cordeiro pascual, teria um novo significado, que ele próprio entregaria a sua vida para muitos, para toda a humanidade, para que aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. Durante a história, o povo de Israel esqueceu disso. Durante a história, por muitas idolatrias, pelo povo se prostituir, eles deixaram de fazer a Páscoa, deixaram de comemorar a Páscoa. A Bíblia fala que Ezequias, quando se tornou rei, ele santificou a casa do Senhor, ele derrubou os postes das deusas Zerá, os altares de outros deuses, e ele santificou os sacerdotes para restaurar a Páscoa do Senhor, porque jamais poderá deixar de ser celebrada a Páscoa do Senhor. Na ceia do Senhor, também deixou essa recomendação, olha, fazer isso até que eu venha. Nós jamais poderemos esquecer que Jesus morreu, que Ele ressuscitou e que nós hoje temos o direito de vida eterna, porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário por nós. A Páscoa hoje que celebramos, porque celebramos a ressurreição. Digamos que no processo da morte e ressurreição, por hoje ser o domingo, né? Jesus ressuscitou no domingo,
a gente celebra hoje a ressurreição de Jesus. Mas ele não ressuscitaria se ele não tivesse morrido. É um processo. Bem como a ceia do Senhor. A ceia, uma resposta teológica para o que é a ceia do Senhor, né? É um memorial da morte de Jesus. Tá, mas o memorial da morte, logo a morte veio a ressurreição, não haveria ressurreição sem morte, bem como hoje nós não poderíamos estar falando, celebrando essa ressurreição, se Jesus não tivesse morrido na cruz por mim e por você. Hebreus, eu já citei aqui, mas eu quero falar de novo, Hebreus no capítulo 10, no versículo 9, mostra essa transição de Jesus. Ele fala assim, olha, depois ele disse, eu estou aqui para fazer a tua vontade, ó Pai. Assim Deus, com todos os antigos sacrifícios, o pôs no lugar deles, ou seja, trocou o cordeiro pascual. Aquele cabrito que se matava lá, aquele bode que se matava lá, não, Deus agora colocou Jesus no lugar de todos eles. O sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, somos purificados do pecado pela oferta que ele fez uma vez por todas, do seu próprio corpo. Porque Jesus não precisa fazer mais sacrifícios? Porque ele foi o sacrifício perfeito. Ele se ofereceu no nosso lugar. Aquele cordeirinho que morreu lá, irmãos, lá na primeira Páscoa, ele morreu no lugar de alguém. A casa que tinha morrido um carneiro, não morreu o primogênito. Na cruz do Calvário, nós merecíamos a morte. Jesus morreu a nossa morte. A Bíblia diz que ele nos vivificou, estando nós ainda mortos. Pela morte de Jesus, nós hoje temos o direito de vida eterna, o direito de morar com ele eternamente. Não houve, não há e não haverá nenhuma notícia melhor do que Cristo vive, do que Jesus ressuscitou, do que ele está vivo. João, quando estava lá na ilha de Patmos, João, ele tem uma visão, e Jesus chega perto dele, o anjo chega perto dele, e ele cai por terra, e Jesus, o anjo do Senhor, fala assim, olha, não temas, eu sou o princípio, eu sou o fim, e eu que vivo, eu estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre, tenho a chave da morte e do inferno. Cristo vive, por isso você terá vida. Cristo vive, por isso nós viveremos com ele. Paulo fala que ele é a primícia de todas as coisas, e se com ele nós morremos, com ele também nós ressuscitaremos. A morte não tem poder sobre a nossa vida mais, não há por que ter esse pavor sobre a morte. Pastor Paulo ministrando aqui falou que os olhos do Senhor têm prazer na morte do salvo, não tem prazer na morte do ímpio, né? A Bíblia diz que a morte é nós deixarmos este corpo e irmos habitar com o Senhor, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Há uma esperança para a minha vida, para a sua vida, porque Ele vive. Nós temos essa garantia, essa base, esse pilar da nossa fé. Cristo vive e nós iremos morar com Ele eternamente. Cristo vive, iremos viver com Ele eternamente. A morte foi aniquilada. A morte foi... O Senhor tragou a morte. Os agrilhões da morte, as cadeias da morte foram todas quebradas por Cristo Jesus. Porque Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. A Páscoa, esse dia de hoje é dia de você celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, o direito que você tem de ressuscitar com Ele para viver eternamente na glória. A Bíblia diz que esse corpo vai para a terra como uma semente, como alguma coisa que morreu. Mas ele vai nascer, ele será glorificado, ele será restaurado, nós vamos receber um corpo glorificado, onde não haverá mais enfermidade, nem fraqueza, nem cansaço, nem dores. Nós iremos morar com o Senhor Jesus eternamente. Esta é a garantia que o Senhor nos dá através da sua morte. A ligação para o cristão da Páscoa celebrada dos judeus
para a Páscoa que nós celebramos hoje, é que lá era uma sombra, apontava para o sacrifício perfeito. Hoje, nós anunciamos e nós vivemos uma ressurreição, porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que foi morto, que ressuscitou, ele nos garantiu essa vitória de ter esse direito de vida eterna. Lucas, no capítulo 22, veja o que Jesus fala. Quando ele vai participar da última ceia, ele fala assim, olha, quando chegou a hora, ou seja, a hora da última ceia, da ceia, Jesus sentou-se à mesa com os discípulos, com os apóstolos, e disse-lhe, como eu tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês, que nunca mais comerei esse jantar, até que coma o verdadeiro jantar, que haverá no reino dos céus. Então Jesus pegou o cálice, o vinho, deu graça a Deus e disse, peguem isso e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês, que nunca mais beberei deste vinho, até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo, presta atenção o que Jesus fala agora, este é o meu corpo que será entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. O que Jesus fez aqui? Ele fez essa transposição. Ele falou assim, olha, até então vocês comiam o corpo de um carneirinho. O pão que vocês comiam era de um carneiro. Agora, a partir de hoje, eu estou anunciando a vocês, que eu entregarei o meu corpo por vocês, que eu serei o Cordeiro Pascual, e que vocês, todas as vezes que vocês reunirem em nome de mim, façam isso, comam esse pão e bebam esse vinho, anunciando a morte do Senhor até que venha. O próprio Jesus coloca na história da humanidade uma diferença da Páscoa do judeu para a Páscoa que nós vivemos hoje. Hoje nós não comemos um pedaço de carneiro. Hoje nós não comemos um pão sem fermento. Hoje nós não comemos nenhuma erva amarga. Nós comemos um pão que simboliza, não é uma transfiguração, simboliza o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário por nós. Bem como falei antes, esta ceia que nós participamos aqui, não tem poder de perdoar pecados. Essa ceia que nós participamos aqui não te dá a vida eterna. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, esse sim tinha efeito prático. Esse sim purificou a humanidade de todos os pecados, todos aqueles que aceitaram como o Salvador da humanidade. O que nós fazemos aqui hoje é um memorial para que não esqueçamos do que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Que nós nunca devemos esquecer que Ele se entregou a tua última gota de sangue. Eu fico impressionado. Hoje cantamos uma música que falava sobre isso, não recordo a letra mais, mas é impossível nós não sentirmos o que Jesus fez por nós. É impossível nós não alegrarmos nosso coração em saber que Ele vive, que Ele ressuscitou e que Ele está sentado à destra do Pai. Aqueles 2 discípulos de Emaús, quando foram logo após a morte de Jesus, a Bíblia diz que uma pessoa chegou perto deles e foi caminhando com eles até a casa deles, e eles foram jantar, e aquela pessoa, que era Jesus, que havia sido ressuscitado, e eles não sabiam, e Jesus ficou com eles até sair, e quando Jesus saiu, um falou para o outro, olha, porventura não ardia no nosso coração, quando aquele homem falava conosco? Será que não arde no nosso coração saber que Cristo morreu na cruz do Calvário e que Ele ressuscitou ao 3º dia e me deu e te deu o direito de vida eterna? Será que não arde no nosso coração essa possibilidade de sabermos que nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados? A ressurreição de Cristo é a base. A ressurreição de Cristo é o que nos anima. A ressurreição de Cristo é o que nos encoraja. A ressurreição de Cristo é o que nos empolga a seguir andando, a seguir anunciando que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Que Ele pagou o preço, que a culpa que nós tínhamos, Ele levou sobre si. Que a dívida que nós tínhamos, Ele levou sobre si. Mas, ei, precisa passar o sangue nos umbrais das portas.
precisa aceitar esse sacrifício, precisa entender que só o sangue de Jesus pode nos purificar de todos os nossos pecados. Precisa arder no nosso coração esse desejo e entender que nós precisamos aceitar esse sacrifício de Jesus. Nenhum amuleto pode perdoar pecado, nenhuma fé vã pode perdoar pecado. Cristo vive e por isso nós temos o direito de estarmos aqui. Nós temos essa certeza, essa fé firme. O apóstolo Paulo fala assim, olha, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vã o nosso evangelho e o nosso testemunho em Deus seria falso. Estamos aqui porque é verdade que Cristo ressuscitou. Paulo enfoca isso, Paulo deixa bem claro que não há dúvida, que não há questionamentos quanto à ressurreição de Jesus, porque muitos o viram pelos sinais, pela obra da cruz, pela obra que Ele faz através da salvação, pela redenção do pecado da humanidade que Ele pagou. É inquestionável que Cristo vive e que nós podemos crer que Ele vai nos levar para viver com Ele eternamente. Porque Ele morreu por nós, nós morreremos também. Porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Porque Ele está sentado à destra do Pai, nós estaremos com Ele também para viver eternamente. Viva o seu coração, tendo essa certeza que Cristo vive, que Ele ressuscitou, que Ele está à destra do Pai, que Ele está sentado em um alto sublime trono, que Ele venceu a morte, que Ele venceu a dor, que Ele venceu toda a enfermidade, que tudo na nossa vida que nós passamos, Ele passou e venceu todas as coisas, para que nele nós pudéssemos ter a vida eterna. Eu gostaria de pedir você que se coloque de pé e louve ao Senhor. Nós iremos cantar um louvor aqui, mas como o pastor Paulo falou aqui, olha, o que faremos nós, diante de tudo que Ele tem feito? Você tem uma oportunidade agora de abrir a sua boca e cantar. Você tem uma oportunidade de declarar essa vitória na ressurreição de Jesus. Abre a sua boca, louve ao Senhor, expresse o que Ele fez por você. Se Ele morreu, nós morreremos, porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Receba essa notícia no seu coração, receba esse encorajamento no seu coração. Cristo vive, Ele ressuscitou, Ele está à destra do Pai, e nós iremos morar eternamente com Ele. Do fundo do seu coração, mais forte que você puder, louve a Ele nessa manhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no ar.